Muito bem, vamos continuar a correção das nossas questõezinhas. Questão 1.1. Considere as seguintes afirmações abaixo. A1, primeira afirmação. A função produtório, entre aspas, porque é uma função que a gente definiu a gente mesmo, não existe essa função aqui, né? Desse jeito, pelo menos não, ela não é a produtória usual. Definida como π recebe valores nos positivos inteiros. Como é que eu sei isso? Porque a gente olhou na nossa lista de símbolos aqui e vimos que P, o que é esse P esquisitinho aqui? São os positivos inteiros, maravilha. Voltando. Então, recebe valores nos positivos inteiros n dimensionais, então vai receber um vetor de n posições, onde todas as entradas têm que ser positivos inteiros, e devolve alguma coisa dentro do Q. O que é Q mesmo? Vamos olhar na nossa lista de novo. Q são os racionais, números racionais, ok. Então, recebe um vetor de n posições de números inteiros positivos, devolve alguma coisa nos racionais. Tal que P de x está definido desse jeito, é cada uma das componentes, onde x vetor, esse negrito é vetor, é um vetor x1, x2, blá blá blá, xn menos 1, xn. Então é um vetor de n posições, onde cada uma dessas entradas é um valor positivo inteiro. E você pega todas essas entradas, multiplica todas menos a primeira, então x2, x3, x2 vezes x3 vezes x4, blá blá blá, até chegar em xn menos 1 e xn. Está aqui x2 vezes x3 vezes x4 vezes xn menos 1 vezes xn. E a primeira entrada só serve para saber o sinal, se vai ser positivo ou negativo, porque se o expoente for par é positivo, se o expoente for ímpar é negativo, não importa o valor absoluto dele, só importa se é par ou é ímpar. Então tá, ele está dizendo que a função definida deste jeito tem esta propriedade aqui, ela tem uma propriedade de ser linear, que é a função π produtório, entre aspas, definida desse jeito aqui, é um produtório e o sinal é a primeira componente que diz, do vetor, da vetor de entrada, tem essa propriedade aqui. Bom, vamos ver se isso é verdade, antes de mais nada, né? Então está dizendo que π é definida como? Definida como π de x, x vetor, vou botar uma setinha aqui, porque já está tudo negrito mesmo, fica difícil de separar o que é vetor do que não é vetor. Está dizendo que π vetor é igual a menos 1 primeira posição, vezes segunda posição, vezes terceira posição, e assim sucessivamente, vezes n menos 1, vezes n. Muito bem. Vezes. Quando não tem nada escrito é porque é um vezes, tá? Muito bem, essa aqui é a primeira posição. Está dizendo que essa função é linear. Vamos ver se é verdade mesmo. Então, eu preciso saber se π aplicado a um vetor, a um vetor que eu criei, vamos chamar de C vetor, é igual a alfa vezes π aplicada a vetor, mais beta vezes π aplicada a b vetor. Muito bem. E o que é esse C? Esse C nada mais é, vou até botar de outra cor aqui para ficar didático, C nada mais é do que o vetor alfa vezes A mais o B vezes, beta vezes B vetor. Então, C nada mais é do que esse vetor auxiliar aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro essa parte aqui da esquerda em vermelho, aí depois a gente faz a outra parte. O que é C? C é isso aqui que está escrito em cima. E o que é isso? Bom, é o vetor alfa vezes A1, A2... Eu não estou colocando virgulinha aqui no meio, tá? Tinha que ter umas virgulinhas, A3... para você não pensar que é a mesma coisa que vezes. Vamos botar a virgulinha, vai. A3 até chegar no AN. Mais beta vezes o vetor B1, aí tem uma virgulinha, B2, virgulinha, até chegar no BN. Muito bem. C vetor é igual a... Abre aqui. A gente sabe que em vetores, a multiplicação de vetor por escalar é simplesmente multiplicar cada uma das componentes. Então fica alfa A1, virgulinha alfa A2, virgulinha, assim vai indo até chegar em alfa AN, mais, mesma coisa para o beta, beta B1, virgulinha beta B2, e assim vamos indo até chegar em beta BN. Muito bem. A gente sabe também que a soma de vetores, assim como a multiplicação por escalar, a soma de vetores nada mais é do que a soma componente a componente. A gente viu isso na escola, né? Então eu vou continuar aqui com a dona Matildes, lá no prézinho. Então, o C seria esse vetor que tem alfa A1 mais a primeira componente do outro, então é mais beta B1, virgulinha, porque agora estamos passando para a próxima componente, alfa A2 mais beta B2, virgulinha,
alfa A3 mais beta A3, virgulinha, assim vai indo até chegar a última, que é alfa AN mais beta BN. Muito bem, então C é isso. É como se esse aqui fosse o C1, esse aqui fosse o C2, esse aqui fosse o C3 e esse aqui fosse o Cn. Isso é um vetor. Agora a gente tem que aplicar a função π a este vetor. Vamos baixar mais um pouco aqui. O que diz a função π? Bom, π aplicado a C vetor nada mais é do que menos 1 elevado a C1 vezes C2, vezes C3, vezes C4, vezes vai indo até Cn. Muito bem. Só que eu acabei de definir esses Cs, eles estão aqui. Então agora eu vou substituir e eu vou deixar isso como sendo menos 1 elevado a alfa A1 mais beta B1 vezes alfa A2 mais beta B2 vezes alfa A3 mais beta B3 e assim vai indo, vezes, até chegar ao último, que é alfa AN mais beta BN, fecha parênteses. Muito bem. Então, esse é o resultado do lado esquerdo da nossa igualdade aqui. π aplicado a alfa A mais beta B dá isto daqui. Esta expressão aqui, vamos voltar aqui. Então essa é esta parte aqui. Agora eu preciso descobrir se ela é igual à aplicação de π no A, depois π no B e depois multiplicando por A e B, né? Vamos ver se isso é verdade. Então, essa é a parte do lado esquerdo. O que eu preciso fazer é saber se π de alfa, não é alfa beta, é alfa A mais beta B é igual, então a pergunta é se é igual, a gente não sabe ainda, se é igual a π de A vezes um alfa mais o π aplicado a B vezes um beta. É isso que a gente quer descobrir. Então a gente já fez essa parte, vamos fazer essa segunda parte de outra cor, vamos fazer, sei lá, em rosinha. Vai ser, não, rosinha é meio chato, vamos fazer roxinho, pronto. Roxinho vai ser essa parte aqui. Vamos descobrir se isso é verdade. É essa parte aqui. Então tá, primeiro vamos fazer π de A vetor. Quanto que dá π de A vetor? Isso é fácil, só aplicar a definição direta, menos 1 elevado a A1, vezes A2, vezes A3, até chegar em AN. Muito bem. Se eu multiplicar isso por alfa, vai ficar, então, alfa π de A vetor, fica só isso, alfa vezes menos 1 elevado a 1, a 2 e assim sucessivamente até a n, multiplicando tudo. Simples, né? Idem para B, então eu posso fazer igualzinho para beta, beta vezes π de B. Isso dá aplicação de π, da função π nesse vetor B, depois multiplica tudo por beta, ficaria beta vezes o que é a função π, é menos 1 elevado a B1, que é a primeira componente de B, vezes B2, vezes B3 e assim sucessivamente até chegar no Bn. Isso foi fácil, devia ter começado por esse. Agora soma essas duas coisas, fica então a alfa menos 1 A1, A2, A3 até chegar no AN, mais beta menos 1 B1, B2, B3, blá blá blá, até chegar no Bn, multiplicando tudo isso. Ora, isto aqui, esta sominha, esse que é o lado direito, roxinho, definitivamente não é igual a isso aqui. Não é igual ao lado esquerdo. Então essa função não é linear, com certeza. Não é linear. Uma função qualquer que a gente inventou não é linear. Essa propriedade não vale. Pelo menos não para A e por alfas e betas quaisquer, né? Porque aqui a gente não fez nenhuma restrição sobre quem era alfa e quem era beta. Para alfa e beta quaisquer, essa propriedade π quer dizer, se eu pegar o argumento da função e fizer alfa vezes um argumento qualquer, não, deixa eu fazer diferente, sei lá, alfa vezes x vetor mais beta e y vetor, eu mudei de A e B, tanto faz se é A e B. Você pegar um número, multiplicar por um vetor de entrada, somar com um outro número multiplicado por outro vetor de entrada, isso não vai ser a mesma coisa. Isso não é igual a pegar
aplicar a função no vetor de entrada, aí multiplicar por alfa e aí somar. Não é a mesma coisa, a ordem com que você faz as coisas aqui faz diferença, isso não é verdade. Então a propriedade não é verdadeira. Então a afirmação A1 é completamente falsa, né? A função produtória é definida desse jeito, onde x é um vetor, tem a propriedade tal. Mentira, não tem. A1 é falsa. Falsa. A propriedade não é verdadeira. Bom, depois a gente chega nas alternativas. Vamos para A2. A afirmação A2 diz o seguinte: a função f de x, ln de x, quer dizer, logaritmo da base e de x, é um isomorfismo desses dois mundos, do mundo dos reais positivos e a operação de multiplicação, para o mundo dos reais, e aí não fala nada, os reais e todos os reais, com a operação de adição. Será que existe um isomorfismo entre este mundo e este mundo? Essa função é um isomorfismo entre este mundo e este mundo? Então vamos mais para baixo, então vamos para A2. Tá dizendo que R mais com a operação de multiplicação é um isomorfismo. Esse aqui é o símbolo de isomorfismo, você já deve ter visto na lista de símbolos, né? Mas é um isomorfismo entre R, entre os reais e a operação de mais, e o isomorfismo é ln de x. Será que isso é verdade mesmo? Bom, primeiro a gente tinha que saber o que é um isomorfismo. Primeiro a gente precisa ver o que é um isomorfismo. Nosso livro, felizmente, nos conta o que é. Vamos lá. Vamos procurar aqui, Ctrl F para procurar Opa, pronto, achou. Isomorfismo. Então vamos chegar mais perto aqui. Deixa eu botar um pouco maior, né? Ficou um pouco maior? Não, ficou menor. Muito bem. Um morfismo preserva... Entretanto, se um morfismo entre duas estruturas é bijetora, ou seja, tem uma relação 1 para 1, ele é chamado também isomorfismo e as estruturas são isomórficas. Então, peraí, um morfismo que é uma função bijetora é um isomorfismo. Tá, então primeiro a gente tem que saber o que é um morfismo. Vamos voltar para cima. O que é um morfismo? Um exemplo de morfismo aqui. Mais precisamente, seja um conjunto S com uma operação estrelinha e um conjunto T com uma operação bolinha, sejam duas estruturas algébricas, blá blá blá, que tem essas operações. Então a função f que leva de S em T é dita um morfismo de S com essa operação para T com essa operação, se para todos os x e y dentro de S valer esta propriedade aqui. Então tá bom, isso que quer dizer um morfismo. Então peraí, morfismo, então a função f, como é que é? F da estrelinha, f de, sei lá, x, operação arbitrária estrelinha qualquer, y, dá a mesma coisa que f de x, outra operação arbitrária qualquer, bolinha, f de y, ok. No nosso caso aqui, isso significa ir do conjunto daqui, né, até o conjunto daqui, com a operação estrelinha e com a operação bolinha, tá? Só que a gente quer, as nossas estrelinhas e bolinhas são coisas diferentes. Então, no nosso caso, as coisas que entram aqui estão desse lado, as coisas que entram aqui estão deste lado. A operação estrelinha aqui, no nosso caso particular do exercício, é uma multiplicação. E a operação bolinha arbitrária, no caso do nosso exercício, é a soma. Então, a gente precisa descobrir se f de x vezes y é igual a f de x, a operação arbitrária nesse caso de bolinha era um mais, f de x, f de y. A gente precisa, será que isso é verdade? É a pergunta que a gente tem que responder, para saber se é um morfismo. Aí depois, se isso for verdade, é morfismo. Aí se for morfismo, então a gente checa se é bijetora. Porque se for bijetora, além de ser morfismo, é um isomorfismo, que foi o que a pessoa perguntou, né? Peraí, vamos ver o exercício de novo. Está dizendo que a função f ln de x é um isomorfismo, tá? Então a gente precisa dessas duas propriedades. Tem que ser um morfismo e também tem que ser uma função bijetora, né? A parte da função bijetora é fácil, né? Porque o logaritmo é uma função bijetora. O f de x que a gente escolheu aqui é o ln de x. ln de x é uma função bijetora, certo? Porque afinal, se for pensar bem, o que era a definição da função bijetora mesmo? É uma função, a gente viu isso na escola também, tem dois conjuntos, sei lá, A e B.
e uma função que leva o conjunto A no conjunto B. Ela é bijetora se todo mundo de um lado encontrar alguém do outro. Todo mundo de um lado tem que encontrar alguém no outro, e além disso, só tem um cara do outro lado. Tem um cara aqui que leva em um e somente um desse lado. Tem um cara aqui que leva em um e somente um desse lado. E não tem ninguém aqui que fica sobrando e não leva em ninguém. Aqui pode até ter gente sobrando, mas aqui não. Aqui todo mundo sai daqui e leva em algum lugar. Sai daqui e leva em algum lugar. Sai daqui e leva em algum lugar. Não pode ter ninguém que ficou sem parzinho. E ao mesmo tempo é um parzinho só. Se tiver essas duas propriedades, é uma função bijetora. É uma função logaritmo, é uma função bijetora, né? Vamos desenhar uma função log aqui. A função log é uma coisa desse tipo. Quando chega no zero, ele vai descendo para o infinito, né? X. Aliás, log em qualquer base, em particular ln. Então, log em qualquer base é uma função desse tipo. Vai subindo, subindo, subindo. Se você restringir o conjunto de entrada como sendo só os x positivos, só os x desse lado, então todo mundo chega em algum lugar nos y, certo? De novo, lembra, na definição de bijetora é o seguinte: todo mundo do lado de saída tem que achar alguém do lado de chegada. Mas a gente está vendo, você está vendo que não existe logaritmo de número negativo. Então, se eu definisse o conjunto de saída como os números reais inteirinho, aí teria gente aqui desse lado que não chega em nenhum, que não vai parar em lugar nenhum do outro lado. Aí não seria uma objeção. Mas se eu definir que o logaritmo só está definido, só vale no conjuntinho daqui para cá, só nos positivos, bom, então todo mundo aqui, menos o infinito, mas o infinito não vale. Quer dizer, menos o zero. O zero não vale, que vai dar infinito. Mas tirando o zero, todo mundo chega, todo mundo que sai de x, todo x vai encontrar o seu parzinho em y. E, mais ainda, um parzinho só. É diferente daquelas parábolas, por exemplo. Tem uma parábola, né? Você tem um valor x aqui, você tem um valor x... Não, no caso da parábola tem um y que chega, tem dois x diferentes que chegam no mesmo y. Bom, então não é esse o exemplo que eu queria dar. Bom, anyway, o negócio é o seguinte. Nossa função logaritmo é bijetora porque ela obedece essas duas partes. Então, se eu conseguir mostrar que ela é um morfismo, a parte da bijetora já está ok. Vou até botar aqui, a parte da bijetora está ok já. A gente só precisa mostrar, então, que ela é um morfismo. E o que é ser um morfismo? É ter essa propriedade aqui de cima. E ter essa propriedade no nosso exemplo particular das operações que foram colocadas é obedecer desse jeito aqui, pontinho e soma. Então vamos lá, vamos ver. A gente sabe que isso é verdade, né? Uma das propriedades do log, seja lá qual for a base, lembra disso? Log de A vezes B é log de A mais log de B. É uma das propriedades do logaritmo. Então isso é verdade para o logaritmo. A função quaisquer eu não sei, mas no caso do logaritmo isso é verdade. Então, vamos só ver se ele está definido no lugar certo. Está dizendo aqui que... olha só. Está dizendo que o logaritmo é um isomorfismo se o conjunto de saída for os R+, forem os reais positivos, que é justamente esse problema que eu estava te falando. Se você considerar que os conjuntos de saída incluem negativos, que o conjunto de saída que F pode ter como input coisas negativas, se você considerar que ela pode ter como input coisa negativa, então isso aqui não vai ser uma objeção. Por quê? Porque vai ter gente aqui desse lado que não vai chegar que não vai encontrar seu parzinho do lado do logaritmo, porque não existe logaritmo de número negativo, pelo menos não nos reais. Nos complexos pode até ser, mas nos reais não existe isso. Então, tem que tomar cuidado mesmo e definir que o x de entrada só pode ser positivo. Se o x de entrada só pode ser positivo, então isso é uma objeção. E a gente sabe que além de ser uma objeção, ela tem essa propriedade aqui. Ora, é justamente isso que a gente precisava para mostrar que é um morfismo. Tá vendo? Esse aqui é a nossa operação arbitrária estrelinha, e esse aqui é a nossa operação arbitrária circulinho, que é justamente a definição do livro. Você colocar um vezes aqui, um mais aqui, e f for log, então vai dar tudo certo. Aliás, ele fala isso aqui no livro claramente do exponencial, né? Ele mostra como exemplo exponencial. Eu fiz exatamente o exemplo do logaritmo porque eles são preminhos, exponencial com e elevado a alguma coisa, e logaritmo ln é justamente... Vou botar um e aqui embaixo, então, só para deixar claro aqui. Se bem que isso aqui é válido em qualquer base. Então, sim, a conclusão é que sim, isso é um isomorfismo. Sim, é isomorfismo. E qual que era a pergunta mesmo?
a função f ln de x é um isomorfismo de cá para cá. Sim, A2 é verdade. A2 é verdadeira, é verdadeira. Muito bem. Então vamos para a próxima. Próxima afirmação, a A3 está dizendo o seguinte, que a função g, que recebe valores em z, o que é z mesmo? A gente sabe que é uso, vamos voltar lá na lista de símbolos, são usos racionais? Não. O que é z? Z é o conjunto dos inteiros, muito bem. Inteiros pode incluir os negativos, não esquece disso. Menos 20 faz parte do z, mas não faz parte do p. Ele não é um inteiro positivo, ele é um inteiro, ponto final. Bom, enfim, voltando. Uma função g que recebe números inteiros e devolve números inteiros, tal que g de x é somente x mais x, é um isomorfismo. Será que isso é verdade? Bom, vamos pensar aqui. Vamos lá, peraí, então deixa eu ver se é aqui. Está dizendo que g de x é igual a x mais x, que é basicamente 2x, muito bem. Então a função 2x, ela é isomorfismo? Bom, a gente acabou de ver que para ser isomorfismo precisa ter duas coisas. Precisa ser morfismo, tem que ser um morfismo, e também a função tem que ser bijetora. Vamos então primeiro para a primeira parte, que é do morfismo. E o que é ser um morfismo? O que é ser um morfismo, né? Nesse caso aqui, a gente não falou morfismo entre o quê? Não está escrito morfismo, que nesse caso aqui está falando que é um isomorfismo entre este e este. Nesse caso não está falando nada, então supõe-se que seja um isomorfismo entre a operação. Mas espera aí, isso não faz sentido, não é mesmo? Como assim? Como é que eu vou falar? Isso aqui não pode ser verdadeiro, porque, quer dizer, não tem como a gente saber se é verdadeiro enquanto isso não está bem definido, porque um isomorfismo necessita uma operação. Você não pode falar assim que é um isomorfismo, é o isomorfismo entre o quê? Nesse caso aqui a gente falou que f era um isomorfismo entre deste mundo para este mundo, mas aqui não está falando nada. A gente pode simplesmente dizer que essa afirmação é falsa porque a gente não tem informação suficiente. Não sei, na verdade não sei se é falsa ou verdadeira, não sei dizer. Não sei dizer se é verdadeiro ou não, porque para saber disso eu teria que saber entre o que e o que. Ou eu posso assumir que o que está falando aqui é o seguinte, sem informações mesmo, que ele está falando que é dizer mais para... não tem como. Não tem como assumir nada. Essa alternativa aqui, essa afirmação, está faltando informação. Não tem como a gente resolver ela se a gente não sabe entre o que e o que o isomorfismo leva o que da onde, o que para onde, né? Então essa afirmação é impossível. A 3 falta informação. A gente talvez tenha que decidir afirmações sobre a afirmação A3 com base no que está escrito na afirmação e não por ela mesma em si. Falta informação. Não sabemos se é falso ou verdadeiro. Porque falta dizer entre que mundos que isso é um isomorfismo, não é mesmo? A menos que, só se a gente assumir alguma coisa que não está escrito aqui, por exemplo. Aqui não está escrito nada, né? Não está falando de que mundo que é, que mundo que é. Só se a gente pegar e falar assim, que se não tiver escrito nada, então está dizendo que isso aqui é um isomorfismo, essa função leva o z no z mesmo. Será que isso é verdade? Será que essa função é um isomorfismo entre o z, entre os inteiros com a operação de mais e os inteiros com a operação de mais? Só se for. Esse é o único jeito da gente sair. Senão a gente. Porque essa é a única operação que está representada aqui, né? Vamos supor que seja essa a pergunta. Eu não sei se é essa a pergunta, na verdade. Eu não lembro, mas o certo é que não sabemos se é falso ou verdadeiro. Mas vamos supor que a pessoa esqueceu de dizer, porque os problemas na vida sempre vem faltando coisa, não é mesmo? Vamos supor que quando não diz nada é porque é com a única operação que aparece. Então a pergunta é essa daqui. Bom, vamos ver se G é uma operação desse tipo. Será que ela é um morfismo? Morfismo, qual é a definição de morfismo? Eu teria que aplicar G em um alfa x mais beta y e perguntar se isso aqui é igual a alfa g de x mais beta
mais beta g de y. Bom, isso aqui é muito simples. A gente tem alfa x mais beta y. Se eu aplicar nisso, vai simplesmente ficar 2 vezes isso. Isso aqui é igual a alfa vezes 2 vezes x, 2x, mais beta vezes 2 vezes y, 2y. Isso aqui é igual a 2 alfa x mais 2 beta y é igual é a mesma coisa, 2 alfa x mais 2 beta y. Tudo bem, isso é igual a isso, sim. É um isomorfismo, é um morfismo, mas só se a gente definir isso aqui, né? Só se a gente definir que é disso que ele está falando. Mas aí seria muito simples, né? Muito xarope você fazer da operação igual com igual, né? Isso não tem graça. Então, na verdade, eu acho que está faltando informação mesmo. Se a gente assumir que ele está falando da operação mais, isso é muito simplesinho, muito bobinho. Acho que não é isso que nós precisamos fazer, não. Mas vamos dar uma olhada nas alternativas, porque vai que as alternativas já excluem alguma coisa sobre A3, né? Então tá. Até agora a gente tem que A1 era falso, A2 é verdadeiro e A3 é sei lá, não sabemos ainda. Então vamos lá. Considerando A1, A2 e A3, qual a soma das alternativas verdadeiras? 1. Em A1, o equívoco estaria em negar a propriedade alfa e beta, negar a propriedade se alfa e beta estivessem nos positivos. Não, peraí. A propriedade é falsa. O equívoco estaria em negar a propriedade se... não, mas ele não diz que não tem a propriedade. Ele diz que tem a propriedade e nós estamos dizendo que não tem a propriedade. Então, o equívoco estaria em negar a propriedade se alfa e beta estivessem em P. Não estamos negando a propriedade. Não, nós estamos dizendo que essa propriedade não é válida, não interessa em onde que alfa e beta estão. Pelo menos não fizemos nenhuma restrição. Mas para alfa e beta qualquer dentro dos reais, aí sim a propriedade não é válida mesmo. Não, a propriedade não é válida mesmo. A gente viu que ela não é válida, mesmo que alfa e beta estivessem nos positivos inteiros. Acho que isso não tem nada a ver. Vamos voltar lá só para ter certeza. Vamos subir aqui. Se alfa... Independente de se alfa e beta forem positivos ou não, isso aqui não é igual. Essa daqui não é. Isso não é igual a isso, porque isso é uma coisa que é o lado esquerdo e isso aqui é outra coisa que é o lado direito. Independente se alfa e beta estão nos positivos inteiros ou não. Então não tem nada a ver. Essa parte aqui é falsa. É mentira. Essa alternativa não é verdadeira. Vamos para a próxima. Alternativa 2. Em A1, na afirmação 1, se alfa está nos positivos inteiros e ao mesmo tempo beta igual a zero ou vice-versa, a propriedade é válida sim. Mas espera aí, se você impõe que que beta é zero e alfa pode variar nos positivos, aí eu não sei, porque a gente sempre, quando a gente fez isso aqui, a gente não tinha visto o caso particular de que a gente sabe que isso aqui não é verdade para qualquer alfa e beta, mas se você me disser com certeza absoluta que beta é zero, bom, aí eu não sei, vamos ver. Se eu tiver certeza absoluta que beta é zero, essa parte aqui sempre vai ser zero. Portanto, esse sempre vai ser zero. Portanto, esse sempre vai ser zero. A resposta é isto. Tá. E vamos ver na conclusão do de baixo, no de cima. Se você me disser que beta é zero, com certeza, então essa parte é... Ops, vou fazer de outra cor. Essa parte é zero. Essa parte é zero. Essa parte é zero e essa parte é zero também. Então ficaria menos 1 elevado a alfa A1 vezes alfa A2 vezes alfa vezes A3 vezes alfa A4 e assim sucessivamente, porque a parte do beta está sempre cancelando, então só vai ficar a multiplicação de todos esses, vezes alfa AN. Então ficaria menos 1 elevado a alfa A1 vezes alfa elevado a N menos 1, que tem alfa vezes alfa vezes alfa vezes alfa, vezes A2, A3 até chegar no AN. Tá. Mas será que isso é igual a esse aqui de baixo? Não, né? Porque aqui está faltando... Não. Se eu eliminar tudo isso aqui, vai ficar quase igual, né? Olha só, é quase igual a menos... Não, está faltando um alfa aqui em cima também. Não é igual. Mesmo que você imponha... Não, peraí. Então, mesmo que você diga que beta é sempre zero e que alfa está dentro dos inteiros,
positivos, isso não faz com que A1 se torne verdade. Não, a propriedade continua sendo válida. Não fica igual não, fica bem parecido, mas não é igual. Então tá, então tchau. Alternativa 3. Na afirmação A2, como f de A mais B igual a f de A vezes f de B, o morfismo existe, mas o isomorfismo não. Não, peraí, isso aqui, essa parte é verdade. F de A mais B, vamos voltar lá na questão, vamos voltar na análise da afirmativa. Vamos descer aqui. A gente sabe que no logaritmo log de A vezes B é igual a log de A mais log de B, em qualquer base, em particular E. Então, isso aqui é verdade. O morfismo existe, mas o isomorfismo também... Não, peraí. O morfismo existe, mas como a função é bijetora... peraí, deixa eu até botar um ok aqui. Morfismo ok também. Como a função também é bijetora, os dois foram ok, então tem as duas propriedades válidas, então é um isomorfismo sim. Ele obedeceu a parte do morfismo, mas também obedeceu a parte da bijeção. Então essa alternativa está errada. Vamos para a próxima. Na alternativa 4. E na afirmação A2, o isomorfismo existe, já que f de A vezes B é igual a f de A vezes f de B. Não. O isomorfismo existe, a gente mostrou, mas não porque f de A vezes B é igual a f de A vezes f de B. A gente sabe que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Aqui não tem nada a ver. Se fosse f de A mais B igual a f de A vezes f de B, que nem está aqui, aí tudo bem. Mas do jeito que está aqui, está errado. Quer dizer, o isomorfismo existe sim, mas a explicação de por que ele existe não é essa daqui, de jeito nenhum. Não é por causa de f de A vezes B igual a f de A vezes f de B. Não é verdade isso, é por causa dessa parte aqui. Então essa alternativa está errada, apesar do isomorfismo existir sim. Alternativa 5. Na afirmação A3 não existe nenhum equívoco. Essa é difícil, porque não conseguimos avaliar. Não conseguimos dizer se na afirmação A3 tinha equívoco ou não. Se a gente assumir... Peraí, então vamos para... Se a gente assumir, mas sem o enunciado ter dito, se a gente assumir que a gente quer saber se existe um isomorfismo entre esse conjunto e o mesmo, e entre essa operação e a mesma, não porque ele disse isso, mas porque não tem mais outra coisa escrita, só tem isso, só está falando quais são os conjuntos, só está falando que essa operação existe. Se a gente assumir que essa é a pergunta que está sendo feita, na verdade, assumir por conta própria nossa e não porque foi dito, aí sim existe o isomorfismo, mas ninguém disse isso em lugar nenhum. Então não tem como eu saber se A3 está correto ou não, se tem equívoco ou não. Só se eu disser assim, só se eu considerar que não conseguir decidir é um equívoco, porque a afirmação A3 diz que isso é um isomorfismo. Não sabemos, com as informações que temos, não dá para saber. Mas se não tá, mesmo porque está mal colocado o problema não está explicitando o isomorfismo entre que mundos. Então não posso dizer se é falsa ou verdadeira. Eu podia usar a solução de mínima energia, quer dizer, se eu não sei, falo que é falso e pronto. Aí essa alternativa estaria errada, porque existe equívoco sim. Só que não é bem um equívoco, é falta de informação. Então essa alternativa pode ser verdade ou não. Se você colocou 5, eu vou aceitar. Se você não falou nada, eu não vou aceitar. Quer dizer, desculpa, qualquer uma das duas respostas, se 5 é verdade ou não, serão igualmente aceitas. Por quê? Porque a 3 tem falta de informação que não dá pra gente decidir. Vamos para a alternativa 6. Em A3, a afirmação 3, o equívoco está em afirmar que G é um isomorfismo, pois jamais poderia ser assim se temos Z levando em Z. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem? Não, poderia ser um isomorfismo, a gente acabou de ver, é um isomorfismo sem graça, porque é o mesmo levando no mesmo, isso é meio sem gracinha, mas existe, por que não? O Z pode levar no mesmo Z. A gente viu aqui que se eu tivesse feito a pergunta Z com a operação mais, isomórfico a Z com a operação mais, então teria um isomorfismo sim, só que é sem graça, mas existe. Isso não dá para dizer que jamais haveria esse isomorfismo. Não, essa alternativa não é verdade mesmo. Então, no fundo, a gente não sabe decidir, né? A gente ficou sem nenhuma alternativa. Todas são falsas, menos essa daqui que eu não sei se é falsa ou verdadeira por falta de informação. Então, se você puser verdadeira e explicar por quê, está valendo. Se você puser falsa e explicar por quê, está valendo também. Então, a soma pode ser 5. Então, o resultado final dessa soma pode ser 5 ou 0. Depende de como interpretou a 3.
informação faltante. É isso. Acho que a gente pode ir para a próxima, né?